documentário Memórias da Cidade, a história de Espírito Santo do Turvo, contada pelos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 60 anos ou mais, Grupo da Alegria. Meu nome é Vanessa Aparecida de Melo Jepp, sou assistente social, atuo no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social aqui de Espírito Santo do Turvo. A ideia do documentário surgiu durante uma atividade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Grupo da Alegria, que são para pessoas idosas com 60 anos ou mais. E esse serviço é executado aqui no CRAS, que tem entre os principais objetivos, contribuir com o envelhecimento saudável, a autonomia dessas pessoas idosas e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Maria Aparecida Miranda. Eu estou com 80 anos, faz 70 anos que eu moro aqui. Aí eu mudei aqui em 1955, certo? Aí quando a gente mudou, eu precisava entrar na escola, eu, meu irmão que tinha 9 anos, e aí não tinha como vir lá do sítio, aí meu pai comprou um armazém aqui, que é lá perto de onde a Valneci ali. Era emendado com a Valneci, onde é a casa da Valneci ali, era outro mercado que era do Sebastião Barbosa. E ali meu pai ficou, não sei quantos anos ele ficou ali não, mas aí logo ele comprou o primeiro caminhão, Aí o caminhão dele era servido para carregar defunto, para carregar noivo. A Rua do Comércio, então, lá tinha bem ali onde a Valnice mora, tinha um mercado, que era do Sebastião Barbosa, e depois para cá era do meu pai, sabe? O casarão era onde os coronéis moravam, E parece que eles atravessavam por baixo, assim, tinha uma passagem, que é naquela outra casa velha que tem na esquina. Também, que está lá, de pé lá ainda. Também ali era o pessoal do Idarilho Gonçalves que morava ali. Diz que era... Isso aí foi antes de nós mudar para cá. Eu me chamo Eva Lima de Andrade, tenho 68 anos, sou de 1957. Eu vim morar aqui, eu tinha 7 anos. Quando nós viemos morar aqui, não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha todas aquelas casas ali perto onde é o açougue. Tinha só uma casa na esquina, não tinha asfalto. Daí veio a luz, que tinha que pegar o Carlos Sasso tinha que pegar um pau e empurrar lá para ligar a luz. Aquela pracinha ali também não tinha tudo aquilo que tem hoje. Hoje tá bonita, mas antigamente só tinha árvores e os bancos pra gente brincar ali. A gente brincava muito, eu, minha irmã, nossas amigas, brincava muito ali naquela escola, ali onde, do lado da igreja. Eu não sei o que tem naquela casa ali agora, mas ali era a escola ali. A nossa brincadeira era de pega-pega, jogar a bola lá no campo, que tinha o campo. A gente ficava brincando de noite lá, a gente brincava com a luz da lua, que era muito bom, Com a Maria do Antônio Gonçalves, com aquelas meninas todas ali, a gente ficava brincando ali, muito ali. Mas era muito bom naquela época, sabe? Eu acho que era melhor do que agora, principalmente para as crianças, A gente brincou muito. Bom dia, eu sou Jandira Lima de Freitas, sou casada com José Adalto de Freitas. Tenho 2 filhas, tenho 3 netos. Eu tenho 65 anos. Eu moro aqui, acho que desde a idade de 5 anos, que a gente veio do Paraná, Minha mãe veio de mudança para cá, a gente era tudo muito pequeno. E na nossa época, como diz a minha irmã, aqui não tinha praticamente quase nada. Era poucas pessoas que moravam aqui, um lugarejo muito difícil, porque antigamente o povo tinha medo de vir para cá, morar aqui, porque aqui era considerado um lugar muito perigoso, Porque qualquer briguinha eles matavam, Matavam. Então aqui foi um lugar muito difícil. Para quem, praticamente nasceu aqui, a gente achou que hoje a gente está morando um pedacinho do céu. A escola era só uma escola onde era a casa do padre, que agora é a casa do padre.
só tinha aquela escola que eram 3 salas, né? Ali eu estudei até a 4ª série, porque não tinha mais aonde estudar. Acabou. Eu me chamo Maria Yolanda Souza Melo, moro aqui desde que nasci. Nasci aqui, nós não tinha água encanada, nós não tinha força. E de noite a gente brincava no escuro lá na praça. A gente tinha as brincadeiras de salva, de pega-pega, de queimada. Nos domingos a gente brincava, não tinha onde ir, a gente brincava lá no jardim de pega-pega, de queimada. Juntava a meninada tudo lá. E depois a gente tomava banho era num... tipo um regador, assim, que a gente colocava água no balde. Aí tinha um chuveiro no balde, assim que a gente tomava banho. E muitas vezes, assim, e a gente tirava água do poço também, não era assim água encanada, não. Demorou para vir água encanada, demorou para vir um asfalto. E a gente também brincava de jogar esses brinquedinhos assim de criança, jogar burquinha, essas coisas, todos esses brinquedinhos a gente também brincava. Não tinha assim mercado ainda, só tinha os empórios, venda, né, que era na rua principal que tinha. Salão de beleza não tinha. E aonde ali é o Fundo Social hoje, ali era uma cadeia. A cadeia, assim, que na época era o Tião Urias, o Ayrton, que eu me lembro, né, que funcionava a cadeia ali. Aí depois funcionou também o posto de saúde, Camércia trabalhava lá no posto de saúde, e depois funcionou também o telefone. Era aquele telefone antigo, né, que tinha que pedir a ligação, era assim que funcionava. Eu sou Pedro Pereira Pacheco, tenho 67 anos, moro aqui desde que nasci. A nossa cidade, quando iniciou, era pequenininha. Chegou aqui um senhor por Coronel Clementino Gonçalves, um homem muito poderoso, que aí começou a chegar os migrantes para trabalhar e foram se estabelecendo na nossa cidade. Não tinha energia, não tinha água encanada, era no poço. O trajeto, o percurso que o pessoal fazia era a pé, a cavalo ou carroça. Tinha apenas 3 casas pequenas, certo? Aí foi chegando o povo, foi aumentando, o pessoal foi trabalhando, adquirindo seu pão, construindo família, construindo os lares. E então, no início da cidade, quando chegou esse Coronel Clementino aqui, o trabalho era duro, era árduo, certo? Era na roça, era enxada, né? Era foice, machado, era tudo, a mão de obra era forçada. O ser humano sofria, mas era um tempo gostoso, cheio de fartura, né? Todo mundo plantava, colhia, era em abundância, existia fartura. Me lembro que no meu tempo de criança, aqui existia uma pessoa que cortava o cabelo, chamava-se de barbeiro, antigamente falava, certo? E tinha também um senhor que vinha extrair dente, seu Mário Dentista, né? E com relação às pessoas que nasciam, os bebês que nasciam, era parteira, fazia na própria casa da pessoa. Vinha uma senhora e acompanhava o parto, fazia o parto, né? Então isso aí é coisa que não se existe mais, mas é uma coisa raiz que nosso município hoje, no início dele, existia essas coisas boas. Tinha também de comércio aqui, só tinha uma venda. Nós falávamos venda, que hoje se diz mercearia, né? Então, onde todo mundo comprava as coisas para comer. E era muito gratificante. É uma coisa muito linda, é um passado que a gente não se recorda tanto, mas que alguém relembra e relembra com satisfação. É muito grato. O nosso município hoje está de parabéns. Meu nome é Eva Martins Rodrigues, eu tenho 70 anos e eu vim de Paraguaçu Paulista para cá com 5 anos de idade. Então faz 65 anos, né, que eu vivo aqui. Então eu conheço a cidade não, patrimônio era antigamente, né? São umas casinhas antigas. Depois, há muitos anos,
e foi formando, né? Formou a usina, da usina que foi formando. Aí veio esse jardim aqui, não fala, esqueci essas Canaã, né? Zanata, o Jardim Vitória, o Jardim Nova Esperança, então. Eu era criança, ainda vinha a cavalo para ir na escola. E daí deixava na casa da Vanessa, da avó da Vanessa, o meu cavalo. Coitada, ela dava água pro meu cavalo, a dona Suzana. Aqui tinha festa, né? As missas, festa, mas nós ia muito lá na Clarinha, sabe? Que tinha domingo de mês, lá na Santa Clara, sabe? A turma falava Clarinha ali, né? Agora acabou tudo em nada. Lá tinha coreto, lá tinha domingo de mês, tinha igreja. Então fazia as prendas, levava as prendas, fazia doce de leite, né? Fazia muito bem aquelas prendas, levava para ser sorteado lá, né, para as pessoas. Era muito bonito demais, era gostoso, as meninadas, ia tudo. Cada um levava a sua prenda. Nilza Amália Turim Negrão, 82. Mudei aqui em 78. A cidade, eu lembro quando eu vim do sítio, que a gente morou ali na casa onde mora o Zé Gonçalves. Foi o primeiro lugar que eu fui para morar. Aí nós ficamos acho que uns 2 anos, mas a rua era tudo de terra, briga tinha direto. Eles amarravam aqui embaixo, arrastavam no laço do cavalo para cima. Aqui tinha baile, aqui, é para falar, tinha o baile que eles faziam ali. O Genor Manuel era delegado, então ele que acudia, levava aquela gente, com aquelas tripas para fora, importado, que a gente via lá de casa. Ali era a rua do comércio, era a rua principal, né? A Casa Trindade, que chamava na época. E tudo era ali. O Zé Antônio Gonçalves tinha bar ali, o Zé Pereira, o Pedro Nagib tinha armazém. Era tudo nessa rua ali, onde é a prefeitura agora. Aí depois que foi aumentando aos poucos, porque esse pedaço aqui, que é a Casa da Rosa, aqui era eucalipto. Ali pro lado de lá onde é o Jardim Canaã, era mato, só mato. Aonde nós moramos ali era chiqueiro, era pomar, ali era. Então, ali na frente tinha uma fábrica de lajota, que fala que é esse tijolo grandão, que era da Cone, tinha a Cone ali. Eu tenho 72 anos, eu mudei para cá, eu tinha 33 anos, Luzia da Silva. E a cidade era pequenininha, não tinha essas vilas que está tendo agora, entendeu? Só tinha uma delegacia velha, não tinha prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, entendeu? Depois que eu entrei na Sobar, trabalhei na Sobaralco, daí começou a fazer as vilas, entendeu? Primeiro fez aquelas vilas ali que emendavam uma casa na outra, depois fez Jardim Zanata, depois veio para Jardim Canaã, agora tem Jardim Vitória, Nova Esperança, é o que eu sei, né? Mas eu gosto muito daqui, aqui é o lugar sossegado. A escolona era lá mesmo, depois fizeram escola no campo, ali era um campo de futebol, eu morava ali, perto do campo. Se fez com as escolas, tudo lá. Fez creche. A creche era numa casa perto onde era do Pradão ali, era uma creche da usina. As crianças trabalhavam na usina. Depois fez a creche aqui em cima, né? Agora a outra lá em cima, lá grandona. Meus netos, tudo entrou nessas creches, sabe? Os meninos da Célia, os da Elizabeth, agora o tal da Nayara. Tudo acompanhou as creches. Bom, eu me chamo Marinalva, estou aqui, cheguei para aqui em 71. Aqui na cidade ainda era patrimônio e depois virou município. As ruas só tinha uma principal e a outra lá embaixo, que era lá a Rua do Comércio, era lá aquela rua
lá embaixo. E daí para cá, passou a município, que o prefeito foi Serginho Vilela. A prefeitura era ali onde era o CRASE antigamente. E daí para cá, o Espírito Santo foi só crescendo. A primeira vez foi o Serginho Vilela, que era o prefeito. Depois veio os outros prefeitos. E o Espírito Santo foi crescendo. E isso mesmo. Começou a ter o primeiro posto de saúde, foi depois que municipou aqui. Escola, fez mais escola. E cresceu muita coisa, né? Creche, né? E eu acho que para Espírito Santo, as pessoas vivem aqui contentes, né? Porque antes que nós não tinha nada e hoje tem tudo, né? Eu me chamo Fáucia de Souza Bertolini, tenho 73 anos, moro aqui há 45 anos nessa cidade. Espírito Santo só existia uma rua, só tinha a rua José Afonso Nascimento, tinha a pracinha da igreja, tinha um coreto, tinha a telefonista, era Cristina Zanata ainda, quantos anos faz isso? Tinha a delegacia que hoje é onde eles põem a roupa para doar. O Fundo Social antigamente era ali. Aqui em cima não tinha casa, não tinha nada, era só eucalipto, tinha um campo de futebol aqui em cima, onde a japonesada jogava dia de domingo, a gente vinha participar. Né? E lá na pista, naquela época não tinha asfalto ainda, era tudo terra, né? As minhas amigas eram Neuza e a Nena, que Deus levou. Ali onde era o posto, era uma chácara deles, a gente vivia mais na chácara. Então, meu pai viveu aqui há muitos anos atrás, hoje ele já é falecido, né? Da época do Serginho Vilela, era ele que cuidava praticamente do Serginho Vilela. Era meu pai, que ele era chuteiro, era uniforme, era tudo, era ele naquela época. Quantos anos já faz isso? Mas eu tenho saudade daquele tempo. Era bem melhor do que é hoje. São Geraldo Scarpim, tenho 84 anos e faz 20 anos que eu moro aqui. Então eu vinha do sítio aqui, quando minha irmã morava aqui, eu via sempre na venda, o Tiro Bertolino, muito antigo, sabe? Então eu via umas coisas assim antigas, mas eu moro aqui há 20 anos. Aí eu vinha também, primeiro dia de culto aqui, Espírito Santo, que teve, que não tinha ninguém aqui. Tinha só a Bernarda Barbosa. Bernarda Barbosa, falava a irmã Bernarda. Aí nós não ia lá na casa dela, fazer os cultos. Vinha 4 irmãos de São Paulo, que Deus mostrou para vir aqui, começar esse lugar aqui, os cultos. Então, o primeiro culto teve junto aqui também, em 71. No começo era meio perigoso, né? Acontecia muitas coisas, mas eu já não morava aqui. Há 20 anos, eu sei, é sair. Acho que é só sair mesmo, eu sei. Meu nome é Benedita Moraes, tenho 74 anos, vou fazer ainda, mas já estou dentro quase. E vim morar para cá em 97. Tenho 28 anos, né? Que eu moro aqui. E quando eu morava em Paulistânia, eu vinha tratar num dentista aqui, que se chamava Seu Mário, era um japonês. E daí a gente não tinha condução para vir para cá, a gente pegava um caminhão de leite, que vinha pegar leite para as fazendas, né? Aí eles vinham para cá, a gente vinha com eles. Aí a gente vinha nessa casa que o dentista trabalhava ali, tinha o gabinete dele, o consultório dele, né? E daí era uma casa assim bem velhinha, era uma casa bem velha, e daí a gente ia ali,
depois fazia o trabalho, o serviço ali. Depois, quando a gente fosse na hora de ir embora, a gente esperava uma condução para ir embora, porque não tinha condução para voltar. E a gente tinha que ir lá na pista para pegar ônibus, né? Só que as dificuldades da gente era muito, então tinha que esperar a condução chegar para a gente ir embora. Ali era uma rua muito emburacada, não tinha asfalto, não tinha nada, era tudo terra. E daí a gente ficava esperando a condução, né, que fosse para lá, e a gente ficava por ali. Aí, o que eu lembro é só isso daí. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer vocês. E eu chamo Laércio da Silva e cheguei aqui em Espírito Santo em comecinho de 80. E fui trabalhando aqui, dava para contar até as casas que tinha aqui em Espírito Santo. A rua tudo de terra, e inclusive aqui de lado aqui tinha uma casa até de barro ali, não sei se conheceu, aí eu conheci. Umas casas tudo velhas, arregaçadas, e eles não tinha prefeito aqui, comandado pelo Santa Cruz, prefeito de Santa Cruz. Depois que o Serginho entrou, que municipou para a cidade, e aí que melhorou. Aí saiu asfalto para a cidade aí, né? Então melhorou. E aí foi aumentando a população daqui também. Essas vilas aqui não tinha. Quando eu entrei na Sobar aqui, eles fizeram 90 casas aqui germinadas. Sobar que pediu para fazer. 90 casas, fizeram. Depois fizeram mais 200 e poucas casas. Depois fizeram o resto lá para cima, lá, de casa nova também. Então essa aqui, desse lado aqui, era só quiçaço só. Valendo tudo em mata aí, mano. Agora tá pura casa. 82, porque eu entrei na usina mesmo em 82. Eu entrei em 80, em 82 eu comecei a trabalhar na usina. Meu sogro já trabalhava aí de fiscal no plantio, sabe? Aí a usina começou de 82 para frente. Eu tenho 80 anos, eu sou de 1945, nasci em, como que chama o nome? Cruzália, estado de São Paulo, e que eu moro aqui já tem 62 anos, no estado de São Paulo, Espírito Santo todo. E daí, contar da minha infância, que eu desde a idade de 8 anos que eu moro lá no sítio do meu pai, lá onde é o sítio do Narciso hoje. Então, naquele tempo não tinha água, poço, era poço, lavava roupa na tábua, no rio, água corrente, daí tinha que tirar a água do poço para poder trazer para dentro de casa, que não tinha encanamento, não tinha luz, não tinha fogão a gás, era fogão de lenha, cozinhava na panela de ferro, era em 11 irmãos, morava tudo no sítio. Tinha bastante vaca, tirava leite, entregava para o leiteiro. Era assim a vida corrida. Foi muito complicado. Criei meus 6 filhos, trabalhei muito. Fui uma pessoa que eu trabalhei em Espírito Santo no grupo para limpar aquele primeiro grupo. Trabalhei 8 anos. Aí um belo de um dia carregava água nas costas, na lata, para fazer sopa 50 litros. Eu morava do lado de baixo, lembra naquela casa ali, a rua, eu não sei, eu esqueci o nome, agora não lembro. Maria Perpétua Piedade Gonçalves, naquela rua, tinha a minha casa ali. Aí o grupo tinha 20 degraus, eu puxava água nas costas. Meu marido trazia 50 litros para mim, que era leiteiro, mas não dava. Aí eu tinha que puxar nas costas. E a minha paixão é essas flores, ó. A coisa mais linda da minha paixão é ela. Eu pranto, repranto, agulho todo dia, um dia sim, um dia não. Estou aqui. E agradeço vocês de ter vindo fazer esse vídeo aí. Agradeço de coração, tá? Muito obrigado. Deus acompanhe vocês tudo. Boa sorte e muita felicidade para vocês aqui, tá? E agradeço tudo por dia de hoje, tá bom? É isso aí. Eu chamo Ana Maria Lopes. Faz 38 anos que eu moro aqui.
Eu saí uns tempos, mas voltei de novo, né? E aqui que eu me estabilizei a minha vida. Quando eu vim morar aqui era tudo simples, tinha força, mas a água era cano pro meio da rua, tudo de um morador passava pelo outro. E eu vim morar numa casinha de tábua bem simples, lá para cima não tinha casa nenhuma, só tinha caixa d'água. E daí eu comecei a trabalhar no Sobar em 82. E daí aqui eu criei a Santinha cresceu aqui, estudou, se formou. E para mim foi muito bom eu vir morar aqui, porque teve muitas coisas boas que eu aprendi tudo aqui. Eu sinto mais falta do emprego da Sobar, que era muito bom, né? Tinha muito emprego, as pessoas eram bem com a vida, né, Mel? Tinha bastante fartura, né, Mel? Eu gostava muito desse tempo. Meu nome é Olímpio Cassimiro de Moraes e tenho 77 anos, entendeu? Aqui já tem 38 anos que eu moro aqui. Já morei aqui uma vez, saí, depois voltei para cá, a mesma coisa, entendeu? E tô aqui até hoje. Ali de primeiro tinha o campo de futebol, né? Entendeu? Onde é a escolinha das crianças ali, o ginásio, né? Ali tinha um campo ali que as crianças brincavam, pessoas adultas também, né? E tinha até algum showzinho que as pessoas iam brincar lá, entendeu? Se divertir e tal. Era isso aí, era maravilhoso, entendeu? E o Espírito Santo aqui foi um lugar, assim, na época, muito pequeno, né? É pequeno, entendeu? Assim, não tinha muita gente. Aí com o tempo surgiu a Sobar, né? Aí já foi trazendo muita gente para cá. As pessoas fichavam aqui e tal, na Sobar, de primeiro. Eu me chamo Ângela Maria Galego Furtado. Eu vim para cá com 13, já estou com 66. Tive meus filhos aqui, casei aqui e quando eu vim para cá não tinha nada. Não tinha posto de saúde, né? Eu fiz meu pré-natal em Santa Cruz, do Rio Pardo. Dava para contar as casas que tinha aqui, né? A rua não era asfaltada, era tudo de terra mesmo, né? Mas devagar a nossa cidadinha chegou lá, né? É isso aí, não tinha farmácia. Era muita dificuldade mesmo, porque tudo era para Santa Cruz, né? Tudo era farmácia. Se você tivesse vontade de comer um salgado, você tinha que buscar lá. Aqui não tinha nada dessas coisas. Hoje não, hoje tem mercado, né? Dá até para escolher os mercados para a gente fazer compra, né? Meu nome é Benedita Funchal da Silva. Nasci em 1949, dia 17 de abril. Eu moro aqui desde 1982. E quando eu vim para cá, não tinha nada. Só tinha rua lá de baixo, que é o centro, mas aqui para cima não tinha nada. Não tinha casa, não tinha nada. E eu, no mesmo lugar que eu estou morando hoje, é quando eu vim para cá, eu moro. E vizinho que tinha lá era só... Não tinha ninguém mesmo. Só tinha a casa onde é a creche hoje, era o Seu Joel. Tinha lá a vizinha, era o Seu Joel. Era aquele onde era a creche antigamente, né? É onde eu entrei, que eu morei lá. As primeiras coisas que teve foi aumentando, né? Aqui a cidade, as ruas, teve a igreja, né? Também. E os mercados. É o que eu lembro, que foi aumentando cada vez mais, né? Do médico, de um posto de saúde, a gente tinha que ir para Santa Cruz. E depois que virou município, né? Que o Serginho ganhou, aí que foi começando o postinho de saúde, né? Onde era bem pequenininho. E foi aumentando.
E hoje eu acho assim, para mim tá muito bom. Eu me chamo Nelson de Oliveira, moro aqui em Espírito Santo há 40 anos. Trouxe 6 filhos para cá, tudo de menor. Quando eu mudei aqui, o comércio era o seguinte, era tudo daquela rua, lá na prefeitura, subindo ali. Praticamente era tudo ali, era açougue, farmácia, os bar, era tudo ali, padaria, tudo ali. Depois, com o tempo, mudou para cá, para a rua de cá. Aí foi até progredindo a cidade, crescendo mais, com os bons prefeitos que teve ultimamente. Quando eu vim para cá, eu entrei na Solvar da Agropecuária. Entrei de fiscal geral, depois passei a auxiliar de administração. Aí trabalhei até aposentar. Eu chamo Terezinha do Carmo Araújo e tenho 75 anos e faz 40 anos que eu moro aqui. E quando eu cheguei aqui, as ruas não eram asfaltadas, tinha poucos moradores e o posto de saúde era pequenininho ali embaixo, agora já está bem melhor. E a gente tinha o seu João Rocha, que dava serviço para os meninos. Era pouca coisa. Aqui também não pertencia a Santa Cruz. E depois que fez a votação lá e arrumou para ser a cidade aqui, né? Então, foi mudando muita coisa aqui. Agora, faz 40 anos que eu tô aqui, né? Então tem muita coisa a mais, né? Meu nome é Tereza Moreira de Melo, quase todo mundo me conhece. A gente quer contar um pouco. Vou começar de quando eu estudei. Eu estudava na casa paroquial, do lado da casa paroquial, uma casinha tudo velhinha que tinha ali com a dona Marlene, aonde do lado da casa do Chesma, que trabalhava com maquinário aqui, né, antigamente, irmã da Maria, irmã do Fernando. E depois eu fui estudar lá com a fazenda do Renze, meu 2ª e 3ª série. Depois eu voltei aqui para o Turvo, lá na casa da Tatácia, lá na esquina, do lado da prefeitura. Que eu tinha 17 anos e não tinha TV, não existia TV, a gente não tinha. E daí a gente ia assistir aos domingos na casa da dona Isabel Zanata. A gente ia lá para assistir o programa do Silvio Santo. Era a coisa mais gostosa de assistir o programa. A gente não via o dia que chegava domingo para a gente poder ir lá assistir com a dona Isabel. E também eu queria contar que há 46, 47 anos atrás, aqui não tinha farmácia, nem farmácia não tinha. A gente tinha que ir no farmacêutico em Paulistânia, ou se não, a gente tinha que ir em Santa Cruz, no farmacêutico, no Paulinho. Um farmacêutico excelente. A gente tinha que levar o filho da gente lá para poder ser medicado, porque aqui não tinha. É muito, assim, hoje é muito gratificante, né? Porque a gente passou por a gente tem muita saudade, mas passou por tantas coisas difíceis que, né, para estudar tinha que vir de a cavalo, correr atrás do cavalo no pasto para pegar, andar 18 quilômetros por dia, chegava e ia para a roça trabalhar. Agora hoje, né, tá tudo mais fácil, né? Hoje tem carro, tem ônibus. Aqui não tinha ônibus, não. O único transporte que tinha aqui há 47 anos atrás era a perua do seu Valdir, tadinho, seu Valdir Bernardino, né? E ele que transportava as pessoas para Santa Cruz. E, né, muito grato, né? Hoje é tudo mais assim, confortável, mais, né?
graças a Deus, né, que a nossa cidade está evoluindo. Evoluiu muito de 40 anos para cá, né? Quando emancipou, eu trabalhava no asilo. Tinha um asilo que aqui era distrito. Eu trabalhei no asilo, aí entrou nosso saudoso Serginho, né? E eu trabalhei 25 anos na Doce Anjo, aquela maravilhosa escola que eu amo de coração. E hoje sou aposentada e sou muito grata a Deus a tudo. Eu sou a Nilza Martins Fernandes de Oliveira, moro aqui há 50, vai fazer 50 anos. Eu mudei aqui em 70, não sei o ano, não lembro direito. Vai fazer 50 anos, né? E eu vi bastante coisa, né? Muita coisa boa que aconteceu, as antigos. Vamos falar daqui, dessa parte de cima do Espírito Santo, que aqui era tudo mato. Aí morava a dona Virgínia com o seu Totó, numa casinha onde, que ali a Ana, ali, o restaurante. Ali era a casinha deles. E eles plantavam muita banana. Aqui era tudo banana, e era tudo deles. Depois, passou uns anos, aí o Rubens foi loteando, fazendo as datas, fazendo as chácaras, vendendo. O Rubens, o meu ex-marido, que ajudou eles, né? E depois virou a igreja, que nem eu contei. Nós fazíamos, o coreto não era ali, era lá onde que tem o banheiro, quase para cá um pouco, acho que deve se lembrar um pouquinho. E ali eram as barracas, fazia barraca de encerado, para nós fazer a quermesse de baixo, né? Ali era as quermesse. Aí saía as procissões, que eu contei da procissão, que saiu os 3 andor e falava, olha, a dona Isaura, a tia Fiinha, todas antigas, a dona Helena, a Tataça, tudo essa turma que era antiga, falava, olha, a avó Luísa, a mãe da dona Chica, ponha São Benedito na frente. Ele é o cozinheiro, ele foi cozinheiro, São Benedito. Eles não punham. Pegaram e puseram o Divino, Nossa Senhora no meio e o São Benedito atrás. E eles avisavam, viu? E eles tinham isso há muitos anos aqui. O que aconteceu? Aquele dia puseram São Benedito atrás. Ô, Ditinho, você vai para trás. A Vanessa teve uma prova, viu? Uma prova, teve uma experiência que nós teve. Nós teve uma experiência. Que aí, o tempo tão bonito, tudo ali no meio da grama, ali tudo, qualquer jeito, né? Veio, formou uma nuvem, veio um pedaço. Acabou com a nossa festa. E os frangos passar? Forno de lenha, forno de lenha. Nós estava tudo forno de lenha, leitoa, frango, tudo. Fazia aquele almoço de arroz com feijão, fazia carne de frango, carne de porco. Só essas coisas. Fazia a Ney dos Remolhos, fazia uma farofa, que era uma delícia. Os frangos, era tudo ela que temperava. Nossa, mas um tempero que ela fazia, a Neide, eu nunca esqueço. Ai, que delícia fazer. Chamo Isabel Cristina Zanata, sou filha do Antônio Zanata, da dona Isabel Teodoro Zanata. Aí ele quis vir para Espírito Santo. Aí fez uma casa aqui, a gente veio morar para cá. E aí ele comprou um armazém. Mas aquele tempo aqui em Espírito Santo não tinha força, não tinha asfalto, era só terra. Então a gente tinha que ter lampião, tinha que ter, era só vela, só lampião. Na época não existia celular de jeito nenhum, capaz mesmo. Aí, quando o senhor Onofre Rosa ganhou a eleição em Santa Cruz, ele, de tantos os lavradores pediam ioco, que plantava melancia, mais gente que Denilson, que plantava melancia, que precisava de comunicação. Aí foi que o Onofre Rosa fez um telefone aqui. Aí trabalhou eu, a Dirce, a Cirlei e a Regina. Aí eu pegava os 2 cabos
enfiava um na casa dela e um na casa dela, e acertava assim, estava falando uma com a outra. Ou às vezes a Maria do Lindo pediu uma ligação em tal lugar, ela acendia a luzinha, era alguém, você enfiava lá. Aí você falava, bom dia ou boa tarde, né? Você sabia quem que era, bom dia, boa tarde, Dona Maria, o que a senhora precisa? Ah, liga na casa do Pedrão da Giba. Ligava. Aí, vamos supor que a Dona Terezinha do Pedrão da Giba ligava, pedia para ligar na casa do seu Nagiba, do seu Nagiba Afonso. Aí ligava. E era isso aí. E nós ficávamos até 10 horas da noite aberto. E tinha muita gente que fazia ligação, que tinha um orelhão dentro do telefone. Por exemplo, se você fosse lá ligar lá, e você dava o número para mim, eu marcava no caderno para onde você queria falar, aí eu pegava, marcava certinho onde você queria falar, pedia para Ourinhos fazer a ligação, Ourinhos fazia a ligação, voltava para mim passar dentro do orelhão. Era assim as ligações. E quando chovia, não tinha telefone, não tinha força, não tinha nada. Não era assim, mas antigamente era gostoso. Eu falo hoje para você, de verdade. Ai, que vontade que se voltasse aquela vida de antigamente. Nem que não tivesse asfalto aqui, nem luz, nem nada, porque era uma vida tão gostosa, você nem sabe.